Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar com vocês mais um tópico dentro da botânica. Vamos falar sobre a célula vegetal. Primeiramente, o que é célula? É a menor porção de matéria viva, são unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos, certo? Então vocês estão vendo aqui uma célula vegetal, tá? Uma célula animal e uma célula procariótica de uma bactéria. Todos os seres vivos são formados por células, certo? Exceto o vírus, se você considerar como ser vivo, tá? Então, toda célula é uma unidade morfofisiológica de seres vivos. Toda célula vai ter uma forma e uma função. A doutrina celular, certo? De Shilley de Schwann, completando ela, que vai determinar que todo ser vivo é formado por quê? Por célula, tá? Apesar de ter diversos tipos de célula, certo? Lembra que você tem as células tronco totipotente, que vai expressar todos o seu material genético, certo? Aí a célula vai passar por processo de diferenciação e aí alguns genes vão estar em atividade, outros vão estar inativos, tá? Então a célula vai tornar uma função especialista, beleza? Vamos lá, dois grupos fundamentais de células, procariontes e eucariontes. Procariontes, antes do núcleo, certo? Não tem núcleo organizado, tá? Eucariontes, com núcleo verdadeiro. Então, cário, grego, miolo, núcleo, tá? Vamos lá. Ausência de núcleos nas células procariontes, o DNA não é envolvido por envelope membranoso, então não tem carioteca. E também não tem núcleo e não vai apresentar organelas membranosas. E esse material genético, DNA, não se associa às proteínas para formar os cromossomos. Então aqui não tem as proteínas histonas. Então aqui vocês estão vendo uma bactéria, Escherichia coli, o material genético dela aqui, cromatina ou DNA, não envolvido por membrana nuclear, certo? Não tem núcleo, o citosol, e a única organela presente aqui com seus ribossomos responsáveis pela síntese de proteínas. Vamos lá, eucariontes. Qual a diferença? O DNA é encontrado nos cromossomos associados às proteínas, as histonas, que vão facilitar a compactação desse DNA, e que estão em um núcleo delimitado por duas membranas denominadas envelope nuclear ou carioteca. As células eucarióticas são divididas em diferentes compartimentos que realizam diversas funções. São as organelas, tá? Então, essa compartimentalização, certo? Por intermédio de membranas, vocês estão vendo aqui, tá? Membrana dupla camada fosfolipídica intercalada a moléculas de proteínas, vão formar, por exemplo, retículo plasmático liso, retículo plasmático rugoso, complexo de Golgi, mitocôndrias, certo? São organelas aí membranosas, beleza? Vamos lá. Vocês estão vendo uma célula animal e uma célula vegetal, certo? A célula animal tem duas estruturas típicas que não tem na vegetal. Os lisossomos, responsáveis pela digestão intracelular, vai ter uma rica coleção de enzimas, e os centríolos, que vai participar do processo de divisão celular, mitose e meiose, vão formar cílios e flagelos. Então, duas estruturas típicas da célula animal, lisossomos e centríolos. Três estruturas típicas da célula vegetal. Aqui vocês estão vendo a parede celular, os cloroplastos e os vacúolos volumosos. Essa aula vai elucidar essas três estruturas típicas da célula vegetal. Então, componentes da célula vegetal. Os principais, membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. Membrana plasmática, citoplasma com as organelas e o núcleo. Beleza? Vamos lá, membrana plasmática envolve a célula, define seus limites, mantém as diferenças essenciais entre o citosol e o meio extracelular. Então, dentro da célula mantém diferenças características entre os conteúdos de cada organela e o citosol. É um filme muito fino, formado por uma dupla camada lipídica intercalada a moléculas de proteínas, tá? Pessoal, lembra que essas camadas lipídicas, certo? Você tem aqui o fósforo e o glicerol, que é uma estrutura polar, tá? E aqui os ácidos graxos, que é uma estrutura apolar. Polar atrai polar, apolar
com apolar. Então, você vai ter aqui água, que é uma estrutura polar ao redor do meio extracelular e dentro do citosol da célula. Mas essa água não passa pela camada lipídica, porque aqui tem a fase que apolar. Então, por onde vai passar água? Pela estrutura proteica. É claro que vocês vão ter uma aula sobre permeabilidade seletiva, então vão elucidar melhor a membrana plasmática. Vamos lá. Então, o citoplasma é o espaço intracelular entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear, e a carioteca, certo? Nos procariotos, corresponde à totalidade da área intracelular. Lembra que não tem carioteca, certo? O citoplasma é preenchido por uma substância semifluida, denominada de hialoplasma. E nesse fluido estão suspensas as organelas celulares. Então, se você pegar o hialoplasma mais as organelas, vai formar o citoplasma, também denominado de citosol. Novamente, para elucidar aí, uma célula vegetal com estruturas compartimentalizadas, que são as organelas membranosas. Beleza? Papel do citoplasma: mantém a consistência e a forma a célula. Armazena substâncias químicas indispensáveis à vida. E ocorrem reações metabólicas. A glicólise, que é um processo anaeróbico, tá, da respiração, beleza? E vai ocorrer aonde? Que parte da célula? No citoplasma. A síntese de proteína nos ribossomos, onde que fica? No citoplasma. Então, processos metabólicos essenciais à vida da célula e à nossa vida. Beleza? O núcleo, a estrutura que abriga os genes, o material genético, que codifica RNA, que vai lá para o citoplasma para formar as proteínas. E todas as atividades da célula é programada pelo núcleo. Lembra que dentro do núcleo vai ter dois processos básicos: a duplicação do DNA ou replicação e a síntese de RNA ou transcrição. Já a tradução vai ocorrer no citoplasma, que é o dogma da biologia. Vamos lá, citoesqueleto. Vocês estão vendo aqui o senhor Serafim, que é o fim de todo mundo, né? O esqueletinho da célula. O citoesqueleto vai ficar no citosol e vai dar uma rede tridimensional de proteínas filamentosas. Vocês vão ter 3 tipos de proteínas: microtúbulos, filamentos intermediários e microfilamentos de actina. Tudo isso aqui são formados por quê? Por proteínas. Então aqui, vocês estão vendo aqui, com uma espessura maior, os microtúbulos, uma espessura intermediária, os filamentos intermediários. Isso aqui são proteínas chamadas tubulinas. E aqui, os filamentos de actina, que são de menor espessura, beleza? Tudo isso aqui vai dar forma e permite até movimentos da célula. Por exemplo, movimento ameboide, tá? Provocado pelas amebas, é devido ao citoesqueleto. Ciclose, que é o movimento dos cloroplastos ao redor do vacúolo, tá? Então, olha a importância do citoesqueleto, vai dar forma e função às células, ok? Vamos lá, começar dos compartimentos dentro da célula. Mitocôndria, por endossimbiose, teoria de Lee-Margulis. O que fala? Uma bactéria aeróbica foi fagocitada e deu origem às mitocôndrias. Por quê? Tem membrana dupla, tem seu próprio material genético, tem ribossomos, tem capacidade de autoduplicação. Qual é a função das mitocôndrias? Participa do processo de respiração celular. Vai ser a quebra da glicose, a presença de oxigênio, liberando gás carbônico, água e energia na forma de ATP. Quanto maior a atividade celular, maior o número de mitocôndrias. Por exemplo, você pega uma célula muscular, tá intensa atividade, então vai ter uma grande quantidade do quê? De mitocôndrias. Tá formada por membranas duplas, tá? De lipoproteicas, beleza? Vamos lá, lisossomos. Estrutura que apresenta enzimas digestivas, capaz de gerir um grande número de produtos orgânicos. Então, ela, principal função, realiza a digestão intracelular. Outras funções: autofagia, vai englobar organelas velhas ou em desuso, vai destruir essas organelas, tá ok? Autólise, rompe a membrana lisossômica, libera as enzimas e vai provocar a morte celular. Isso ocorre naturalmente na cauda do girino quando vai regredir para formar as patas, processo autolítico. E, importantíssimo salientar, típico da célula o quê? Animal, tá? Típico da célula animal, lisossomos. Peroxissomos tem tanto na célula animal como na célula vegetal. O que vai fazer? A degradação da água
oxigenada, formando água e oxigênio. Tá? Então tem dentro dela a enzima chamada catalase, que vai fazer o processo de desintoxicação, porque o peróxido de hidrogênio é uma substância muito tóxica, beleza? Vamos lá. Ribossomos são locais de síntese de proteína, são originados do nucleolo, lá do núcleo da célula. É uma organela não membranosa composta por RNA ribossômicos e proteínas, tá? Então aqui vocês estão vendo um polirribossomo, um RNA mensageiro associado a vários ribossomos, sendo produzida várias proteínas. Bom, retículo endoplasmático rugoso, hair, também chamado de ergastoplasma, ou retículo endoplasmático granuloso. Função de armazenar e transportar substâncias. Neles são encontrados a superfície externa da membrana ribossomos, daí o nome, rugoso. Local de produção de proteínas, as quais serão transportadas internamente para o complexo golgiense. Beleza? Vamos lá, retículo plasmático liso ou agranular, REL. Função também similar ao rugoso, armazenamento e transporte de substâncias, só que agora produz lipídios, as gordurinhas, tá? Formado por um sistema tubular, tá? O REL. Vamos lá, o REL não tem ribossomos aderidos, beleza? Então vocês estão vendo aqui o retículo plasmático liso, sem ribossomos aderidos, e o retículo plasmático rugoso, bem próximo ao envoltório nuclear, com ribossomos aderidos. Aparelho golgiense, ou sistema de Golgi, tá? Então, nada mais é que estruturas membranosas com sacos achatados que vai ter várias funções, armazenar e secretar substâncias. O complexo de Golgi é típico das células glandulares, não é que é típico, tem maior quantidade nessas células, tá ok? Bom, vão armazenar substâncias que são transportadas pelo retículo endoplasmático, lembra? Pode ficar armazenadas, pode formar o lisossomo, pode formar o peroxissomo e pode secretar essa substância para o meio extracelular, beleza? Então vocês estão vendo aí o complexo de Golgi, também ele vai formar, é responsável pela formação dos lisossomos, que eu falei, lamela média, certo? Do acrossoma do espermatozoide, para digerir a membrana lá do óvulo, certo? Estão ligados a sim de polissacarídeos, como a hemicelulose, presente na parede celular das plantas, e os carboidratos das glicoproteínas. Vamos lá. Célula vegetal. Hoje a aula é sobre célula vegetal. Nós vamos abordar 3 estruturas típicas dela: parede celular, plastos e vacúolos. Parede celular, também chamada de parede celulósica ou membrana celulósica. Então vocês estão vendo aqui uma célula vegetal, a parede celular de uma célula vizinha. Essa aqui é da própria célula, que vocês estão vendo aqui, certo? Aqui em azulzinho, por lado interno, a membrana plasmática, citosol, as organelas, certo? E aqui o núcleo. Então essa parte viva da célula, chamada de protoplasma, beleza? Isso aqui, vocês estão vendo esses buraquinhos aqui na parede celular, são plasmodesmos, pontes citoplasmáticas. Então a parede celular, ela é visível já ao microscópio óptico. Olhando aqui, isso aqui é um esquema didático, certo? De uma célula vegetal. E aqui, uma célula de cebola, você está vendo catáforos da cebola, parede celular, certo? O citosol e o núcleo, tá? A membrana plasmática não é visível ao microscópio óptico, beleza? Então confere proteção, tá? A constituição química vai depender do tipo de célula, da parede celular. Restringe a extensão do citoplasma, certo? Que vai determinar o tamanho e a forma das células. Confere proteção, certo? Vamos lá. Ela é semi-rígida, totalmente permeável, vai depender, certo? Tem parede celular que é impermeável, tá? Tem parede celular secundária, no caso aí. Vamos lá. Estrutura de revestimento e grande resistência à tensão, beleza? Parede celular primária, pectina e hemicelulose. Parede celular secundária, celulose e outros componentes químicos, lignina, suberina. Lamela média, é a substância cimentante que vai unir uma parede celular a outra. Lembra lá do complexo de Golgi? Fragmentos do complexo de Golgi começam a formar a lamela média. E aí começa a depositar a parede celular primária e algumas células a secundária. Essa lamela média é formada de pectatos de cálcio e magnésio, certo? Pectina e carboidratos. E nós vamos falar também dos plasmodesmos, que são as pontes citoplasmáticas. Começando aí pela parede celular primária, formada pelas primeiras camadas da parede celular.
camada externa depositada durante o crescimento da célula. Então, vocês estão vendo aqui a lamela média, que é a substância cimentante, que vem lá do fragmoplasma, ou seja, fragmentos do complexo de Golgi, certo? E aí começa a depositar aqui a membrana, a parede celular primária, beleza? Bom, parede celular secundária, depositada internamente a parede primária, é o depósito de células adicionais que pode ou não acontecer na célula, tá ok? Bom, lá, isso vai depender do tecido. Se você pegar, por exemplo, tecido vegetal de sustentação, esclerênquima, ele vai ter parede celular com depósito de lignina, que vai impermeabilizar a célula, vai provocar morte. Então, a esclerênquima é uma célula morta, tá? Tem parede celular secundária. O xilema também vai ter lignina, o suber vai ter suberina, certo? Então, são depósitos extras, são células adultas altamente especializadas, tá? Para desempenhar uma determinada função, tá? Função, no caso da parede celular secundária, é aumentar sempre a resistência, beleza? Lamela média ou substância cimentante, vai unir as células vizinhas, tá? Entre elas é composta principalmente por substâncias péptidas, pectinas e carboidratos. Vamos lá, parede celular plasmodesmo. Filamentos citoplasmáticos atravessam a parede celular, interligam o protoplasma das células, fornecendo uma via de transporte da substância. Então passa aqui o protoplasma de uma célula para outra. Isso é típico, por exemplo, do floema, que é um tecido de condução de seiva elaborada. Lembra? Essa seiva elaborada vai estar aqui na parte do citosol e vai passar pelo plasmodesmo de uma célula a outra, por essas pontes citoplasmáticas chamadas do quê? De plasmodesmo, como você vê nessas imagens aqui também inferiores. Vamos lá. Constituição química, quais são os principais componentes químicos da parede celular? Celulose, dá o nome também, que é o que mais predomina, parede celulósica, lignina e pectina. A celulose é um polímero formado pela reunião de vários monômeros, que é a glicose. Então você vê aqui, glicose, monômero, outra glicose, monômero, outra glicose, monômero. A união disso aqui vai formar um polímero, que é a celulose, que tem função estrutural aqui, não energética, beleza? Então, atenção, vai conferir rigidez à célula, tá ok? Nós, mamíferos, não temos celulase. Nos ruminantes, você vai ter uma flora intestinal rica em bactérias para digerir a celulose para eles, ok? Então, essa é uma associação mutualística entre ruminantes e bactérias, beleza? Vamos lá. A lignina, conhecida como leína, é uma molécula tridimensional amorfa, observada nas plantas terrestres. A associação com a celulose na parede celular confere rigidez, impermeabilidade à lignina e resistência contra ataques biológicos aos tecidos vegetais. Quais tecidos vegetais têm lignina? Esclerênquima, vai dar sustentação, e o xilema, que também tem um papel de sustentação e transporte da seiva bruta. Beleza? Vamos lá então. Pectina é um polissacarídeo, componente multifuncional da parede celular dos vegetais, participando da manutenção da união intercelular. Lembra lá a lamela média? Substância cimentante. Vamos lá. Agora vamos falar de uma organela típica da célula vegetal. Falamos da parede celular. Plastos. E ainda falta falar dos vacúolos. Vamos falar dos plastos agora. Origem citoplasmática por divisão de plastos pré-existentes, ou seja, proplastos. Tá ok? Então ela tem seu próprio material genético. Tem membrana dupla. Certo? Tem capacidade do quê? De autoduplicação. Beleza? Você tem dois tipos de plastos contra a presença ou ausência de pigmentos. Plastos pigmentados, cromoplastos, cromo, com cor. Os plastos que têm clorofila, que responsáveis pela determinação da cor verde. Como é que chama esses plastos? Cloroplastos, que é o principal tipo de plasto. Beleza? Que vai ser encontrado aqui nas folhas vegetais. Beleza? Xantoplastos. Vai ter que pigmento, a xantofila, que vai determinar a cor amarela. Por exemplo, milho. Eritroplastos, carotenos. Então, aqui vão dar a cor alaranjada, marrom, vermelho, certo? Érito vermelho, carotenos mais alaranjado e marrom, tá? Quando você pega a cenoura, ela é rica em beta-caroteno, que vai dar a cor alaranjada, beleza? Então, vamos falar dos cloroplastos, que é o principal tipo de plasto. Responsável pela fotossíntese, tem forma esférica ovalada,
Repare aqui nessa imagem, certo? Parece um bastão aqui, certo? É formado por membrana dupla, tem seu próprio material genético, confere alta duplicação. Tem aqui essa estrutura em forma de moedinha, chamada tilacoide, que armazena clorofila, certo? Conjunto tilacoides, granum, beleza? Granum. Conjunto de granum, um grano aqui, outro grano, outro grano, outro grano, grana, beleza? Entre os tilacoides você vai ter a matriz ou estroma, onde vai ocorrer a segunda etapa da fotossíntese, a etapa escura. A etapa clara vai ocorrer aqui, ó, onde está a clorofila, nos tilacoides, beleza? Então, lembrar que essa estrutura aqui vai ser encontrada principalmente nas folhas dos vegetais, certo? Então, não vou falar isso aqui de novo quando for trabalhar a folha lá, beleza? Então, os cloroplastos, responsáveis pela fotossíntese. Leucoplastos ou plastos incolores, ou seja, não tem pigmentos, que vai ter a função de armazenar substâncias. Exemplo, amiloplastos, armazenam amido, típico de tubérculos da batatinha, beleza? Batata salgada, beleza? Proteinoplastos, armazenam proteínas. Elaioplastos, armazenam lipídios, as gordurinhas, típicas aí do abacate, tá? Vamos lá, vacúolos, terceira estrutura que nós vamos elucidar bem na aula, os vacúolos volumosos, beleza? As células vegetais maduras apresentam grandes vacúolos centrais, que podem ocupar de 80% a 90% do volume total da célula. Nas células jovens, os vacúolos são pequenos em grande número. E aí acontece, eles vão segregando substância osmoticamente ativa, vão fusionando um vacúolo com o outro, formando vacúolos bem grandes, volumosos, tá? Os vacúolos são produzidos a partir das membranas do complexo de Golgi, beleza? Então vocês estão vendo aqui uma célula jovem meristemática com vacúolos pequenos e numerosos. Aí esses vacúolos vão se fundindo, formando um vacúolo bem grande, certo? Uma célula adulta. Vamos lá, delimitado por uma membrana, essa membrana tem um nome especial, é claro que é lipoproteica. A membrana do vacúolo denomina de tonoplasto. Dentro do vacúolo você vai armazenar água, açúcares, proteínas, pigmentos como antocianinas, cristais de oxalato de cálcio, os quais muitas vezes exercem a função de defesa, beleza? Acúmulo de solutos, tá? Produz uma força osmótica para a absorção de água pelo vacúolo. Então, o vacúolo mantém um equilíbrio osmótico. A água que vai entrar dentro da célula vegetal vai ficar armazenada ali dentro, tá ok? A turgescência gerada mantém o porte ereto das plantas herbáceas, beleza? Vamos lá. Armazenamento de substâncias, acabamos de falar, acúmulo de proteínas e íons, tá? E metabólicos, tá? Controle osmótico da célula, beleza? Então, o que é osmose? Transporte solvente, água, através de uma membrana semipermeável, certo? Lembra que vai passar pela camada da membrana plasmática pelas proteínas, tá ok? A água passa do meio menos concentrado, hipotônico, para o meio mais concentrado, hipertônico, até atingir o equilíbrio e ficarem isotônicas, beleza? Bom, vamos finalizar aqui a nossa aula, certo? A parede celular externa, membrana permeável, resistente, dotada de certa elasticidade, certo? Os vacúolos são espaços que contêm o suco vacular e apresentam concentração variável da pressão osmótica, belezura? Bom, vamos para a atividade agora proposta por vocês aí.